Oi, prof, tudo bem? Prazer. Aqui é a Larissa Maia de Oliveira. Vim aqui apresentar meu trabalho do estágio obrigatório de número 3. Apresentar um pouquinho do que eu desenvolvi com as turmas. Tive a oportunidade de trabalhar com 3 turmas, o primeiro, o segundo e o terceiro ano do ensino médio. Tive uma professora muito acolhedora que me auxiliou em pequenos momentos, também me deu a liberdade de poder trabalhar e desenvolver a Libras com a turma, porque são turmas com público ouvinte, e tive o prazer de poder concluir o meu estágio com essa turminha, certo? Então, aqui, um pouquinho da área de concentração que eu escolhi, tá? São as metodologias de ensino e o tema. Quais estratégias usar para trabalhar Libras com o ensino médio? Eu já havia trabalhado Libras com o ensino fundamental e o público também, um público ouvinte. Então, não é tão diferente, muito pelo contrário. Trabalhar com recursos lúdicos também auxilia muito a visualização. Os alunos vinham muito com perguntas. Fora também a questão da idade. Eu, por ser mais velha, mas ao mesmo tempo jovem na visão deles. Muitas vezes parecia que eu não estava conseguindo ensinar, mas não, muito pelo contrário. Eles estavam lidando com o meu jeito de ser. Até porque eu, Larissa, sou professora da educação infantil, não sou prof do ensino médio. Mas como o nosso estágio nos levou a atender essa demanda, esse público, visei da melhor forma possível lidar com as turmas, levando a Libras através do lúdico, certo? Enfim, desenvolvi com eles muitas questões, assim, sobre a questão do conceito de deficiência auditiva, de surdez, trazer para eles vivências de amigos surdos que eu tenho que compartilharam as informações, discutir com eles em grande roda de conversa sobre um pouquinho do que é a Libras nesse contexto todo. Assim como a diferença de literatura visual e literatura surda, que também deixou eles pensativos. Ah, mas o visual é a questão que tu pode usar para com o público ouvinte também. E a questão da Libras por si só é a questão da sinalização, certo? Aqui na parte da justificativa, prof. Trabalhar com o público do ensino médio foi bastante desafiador. Muito desafiador, eu diria. Porque envolve estratégias. E o que fazer? Eu já me vi num público assim diferente do que eu já estou acostumada, porque os alunos eles lidam com os sentimentos de outra forma, já têm personalidade formada, já são maduros, alguns imaturos também. Fora a questão de respeito com o profissional que está atuando. Então, algumas coisas eu consegui desenvolver com eles, consegui trabalhar o alfabeto, trabalhei os números, formações de frases e muito eu trouxe para os alunos também algumas noções de palavras que envolvem apenas uma configuração de mãos. Por exemplo, com a letra L, né, o trabalhar, o feio, o alegria, o churrasco e entre tantos outros que eles conseguiram depois compreender. E uma das dúvidas que foram é como é possível uma letra se transformar em várias palavras. Então a Libras ela veio assim para instigar os alunos a pensar muito no que eles querem. E no como é fácil também, né? Não é difícil, muito pelo contrário. Se tu te permitir a entender, a conhecer outra língua, tu consegue e tá tudo bem. Na parte dos objetivos, aqui foi bem unânime, bem como eu falei anteriormente. A questão da história junto da Libras, né? Um pouquinho da minha pessoa nesse ramo, que fazem 6 anos que eu trabalho com a Libras, então eu contei um pouquinho de mim para os alunos. Conhecer a língua de sinais sempre com material lúdico, aprender sobre a cultura surda, compreender essas diferenças sobre o DA, deficiência auditiva, e o surdo. Acolher da melhor maneira as 3 turmas, mesmo com a evasão escolar noturna. Envolver os alunos sempre nas dinâmicas desenvolvidas com a Libras, que foi um retorno muito importante também. Sobre a parte da fundamentação teórica, ela vem de acordo
com a questão da afetiva. Não adianta eu trazer uma língua que os alunos pouco conhecem ou entendem ou já ouviram falar se eu não conseguir me vincular a eles. Nunca vai ser somente trabalho, e sim afeto. Então eu foquei, né, sobre algumas questões muito importantes. Por exemplo, perdão. Strobel diz que a cultura é uma ferramenta de transformação, de percepção da forma de ver diferente, não mais de homogeneidade, mas de vida social, constitutiva de jeito de ser, de fazer, de compreender, de explicar. Então, isso visa muito a parte afetiva também do professor. Porque não adianta eu trazer coisas para mudar o pensamento deles, trazer um pouquinho para agregar o conhecimento deles e não utilizar meios que envolvam eles a isso, certo? Então a educação ela abrange muitos formatos de ensino. E se não partir de nós, professores, olhar os seus alunos com olhos de quem acredita neles, fica mais difícil. Na parte de metodologia aqui, ela envolve os recursos variados que eu construí, como palitoche, varal de histórias, um pouquinho também sobre jogos, jogo da memória em libras, perguntas dentro de envelopes que eu coloquei debaixo da mesa e pedi para que eles pudessem realizar a tradução. Enfim, sempre envolvendo os alunos da melhor forma possível e que a Libras pudesse ser gostosa ao mesmo tempo. Algumas observações, né? A escola é muito ampla, é maravilhosa, ela atende em torno de 420 e poucos alunos, funcionam os 3 turnos, muitos professores na escola, apenas o turno da noite que tem somente 3 turmas, que ainda não aumentou o número de alunos. O Rio Grande do Sul passou por um período muito tenso sobre as enchentes, então os alunos eles acabaram por um período de 2024 saindo às 9h30 da noite, porque alguns alunos dessa mesma escola foram atingidos, perderam as coisas, né, seus itens pessoais de casa, enfim. Então o governo estipulou dessa forma a liberação deles mais cedo. Mas porventura deu tudo certo nessa etapa, consegui acolher os alunos, compreender um pouquinho deles também, compartilhar o que eu sei e sempre trazer para eles coisas novas e diferentes. Sobre o roteiro de entrevista, na parte de planos de aula, sempre envolvendo o jovem da melhor forma possível, trazendo materiais super diferentes, as histórias vivenciadas, a confiança dos alunos, porque se eu não ganhasse confiança eu não ia conseguir desenvolver um bom trabalho. A vivência do estágio, então, vem de acordo com toda essa fala que eu tive e, ao mesmo tempo, me sinto uma pessoa super grata de poder compartilhar um pouquinho da Libras. O que eu mais tenho, o que eu mais tive, foi o prazer de compartilhar algo que eu aprendi lá atrás por um aluno e levar para o ensino fundamental 1, ensino fundamental 2, digo no 6º e no 7º ano, e com o ensino médio, que o desafio maior foi atender 3 turmas. Mas fico muito honrada, é sobre isso a vida da gente, aprender a lidar com os desafios, ser desafiada é muito importante e desde já somente gratidão a esse grande trabalho e rumo final a mais uma conquista. Prof, agradeço de coração por tu estar aí assistindo, algo ímpar, particularmente falando, é uma conquista muito pessoal e automaticamente agradecer a tua pessoa por tanto que tu fez e faz pela nossa turma. Um grande prestígio à tua pessoa.